Você já teve a experiência de esquecer de repente uma palavra simples, perder o equilíbrio inesperadamente ou acordar de manhã, se sentindo completamente exausto após uma noite mal dormida? Geralmente, essas coisas são atribuídas à idade, como se fosse apenas uma parte natural do envelhecimento. Mas e se não for apenas sobre envelhecer, e esses forem os primeiros sinais aos quais devemos prestar atenção? Frequentemente, simplesmente ignoramos pequenas mudanças em nossa memória ou função cerebral, até que o problema se torne sério. Hoje, quero falar sobre como reconhecer esses sinais de alerta. Vou explicar quais sintomas de demência muitas vezes passam despercebidos, embora possam revelar muito sobre nossa saúde. Se manter a clareza de pensamento e a independência pelo maior tempo possível é importante para você, eu o incentivo a continuar lendo até o final. Isso pode oferecer uma nova perspectiva sobre autocuidado. Muitas pessoas acreditam que a demência é apenas parte do envelhecimento, mas, na realidade, é uma condição médica distinta. Atualmente, cerca de 55 milhões de pessoas em todo o mundo são afetadas por essa condição, e as primeiras mudanças podem ocorrer muito antes de quaisquer sintomas óbvios aparecerem. Hoje, vou discutir 6 sinais precoces que frequentemente passam despercebidos. Antes de mergulharmos neste tópico, por favor, deixe-nos saber nos comentários de onde você está nos assistindo. Se você está interessado em saber mais, digite 1. Se não, digite 0. Seu feedback é muito importante para mim. Isso me ajuda a entender se devo continuar explorando este tema em detalhes. Por favor, note que tudo o que discutimos é apenas para fins informativos e não substitui aconselhamento médico profissional. Se algum dos seguintes pontos levantar, vamos discutir os sinais de alerta aos quais você deve prestar atenção. Por que é tão importante detectar doenças em um estágio inicial? Por exemplo, a demência, incluindo a doença de Alzheimer, avança muito lentamente. Quando surgem problemas de memória notáveis ou confusão, mudanças significativas já ocorreram no cérebro. Ao prestar atenção a sinais sutis, é possível tomar medidas em tempo hábil para proteger. Um dos sinais surpreendentes são mudanças sutis na marcha ou na postura. Quando você percebe que alguém começou a arrastar os pés, tropeçar em superfícies planas ou se mover de maneira instável, mesmo durante atividades rotineiras, é fácil pensar: bem, eles estão apenas envelhecendo. Na verdade, tais mudanças estão frequentemente ligadas ao funcionamento do cérebro. É o cérebro que é responsável pelo equilíbrio, coordenação e pela maneira como nos movemos todos os dias. Se as células nervosas responsáveis pelo movimento começarem a funcionar mal, isso pode se manifestar em, por exemplo, os passos de uma pessoa podem se tornar mais curtos, pode haver uma leve inclinação para um lado, ou, de repente, torna-se difícil segurar uma colher ou um garfo. Se tais mudanças ocorrerem inesperadamente, pode ser um sinal de que algo está errado com o cérebro. Outro sinal preocupante é quando há uma mudança na forma como se percebe o mundo ao redor. Uma pessoa pode começar a ficar confusa em relação às distâncias, não entendendo quão longe precisa andar, ou percebendo que cheiros, sabores e até mesmo vozes soam diferentes do que costumavam ser. Algumas pessoas sentem desconforto com sons altos ou um eco estranho na sala, o que significa que o cérebro está tendo mais dificuldade em problemas de audição, especialmente se não forem tratados, podem também afetar o cérebro. Imagine que o cérebro tem que se esforçar constantemente para entender sons imprecisos. Esse é um fardo extra
que pode afetar seu bem-estar geral ao longo do tempo. Com o tempo, o estresse constante e a fadiga podem impactar a função cerebral e acelerar o declínio da memória. À primeira vista, pode parecer que a força das mãos não tem relação com o cérebro, mas pesquisadores observaram que, se torna cada vez mais difícil abrir um pote ao longo do tempo, uma pegada fraca geralmente está associada a uma perda geral de mobilidade e a uma diminuição na atividade física. O movimento ajuda o cérebro a melhorar a circulação e manter as conexões neurais. Também é importante prestar atenção na qualidade do sono. Se você costuma acordar no meio da noite, tem sonhos agitados, se movimenta muito durante o sono, como balançar os braços ou chutar as pernas, ou se você sente constantemente sono durante o dia, isso pode ser um sinal precoce de problemas cerebrais. Às vezes, as mudanças se tornam bastante perceptíveis. A pessoa pode repetir movimentos que fez. Esse tipo de distúrbio é frequentemente observado em certas formas de demência. Além disso, pesadelos frequentes ou terror noturno podem indicar problemas no sistema nervoso. Um sono profundo e restaurador é particularmente importante para o cérebro. Durante o sono, ele essencialmente passa por um processo de limpeza. Se isso não acontecer, a inflamação pode se desenvolver e substâncias nocivas podem se acumular mais rapidamente, o que apenas acelera o declínio das funções cognitivas. Outro sinal alarmante. Por exemplo, se de repente você se sentir indiferente, perder o interesse em atividades que antes adorava ou quiser evitar encontros com entes queridos quando costumava ansiar por eles. A demência afeta não apenas a memória, mas também as emoções. Uma pessoa pode se tornar distante, indiferente e perder a motivação, mesmo quando nada parece estar acontecendo externamente. Se um filme que costumava te tocar profundamente não evoca mais nenhuma emoção, vale a pena refletir. Não se trata de tristeza ou fadiga temporária, mas de uma apatia persistente que prejudica sua capacidade. É também importante prestar atenção às dificuldades de fala. Todos nós, de vez em quando, esquecemos palavras ou as confundimos, mas se isso começar a acontecer com mais frequência, como chamar um garfo de colher ou confundir os nomes de conhecidos, isso pode ser um sinal de mudanças sérias no cérebro. Pode acontecer que, durante uma conversa, você se veja pausando mais frequentemente para lembrar da palavra certa, ou comece a usar termos mais genéricos como aquela coisa ou o negócio, porque simplesmente não consegue se lembrar da palavra específica. Às vezes, todos nós temos dificuldades para lembrar da palavra certa. Isso é algo com que todos podem se identificar. No entanto, reconhecer esses sinais de alerta já é um passo importante. Se você perceber que está começando a se encolher ou está tendo dificuldade em processar informações, tem se tornado mais reservados ou começaram a gaguejar nas palavras, isso pode ser um motivo para prestar mais atenção à sua saúde mental. Nessa situação, é melhor não adiar a visita ao médico. Manter a atividade mental também é muito importante. Isso ajuda a manter sua mente afiada por mais tempo. Quanto mais cedo você prestar atenção às mudanças, melhores. Este canal foi criado para ajudar os idosos e seus entes queridos a cuidarem da saúde e a melhorarem a qualidade de vida. Aqui, você encontrará informações que podem ser realmente úteis no dia a dia. Se você se inscreveu neste canal, isso significa que este tema ressoa com você. Se você está assistindo a este vídeo
e acha útil aprender sobre os sinais de demência, por favor, comente com 1. Se você acha que este tema não é interessante, agora vamos discutir 10 sinais de demência, que todos devem estar cientes. Muitas pessoas só percebem mudanças sutis e não pensam muito sobre elas, mesmo que sintomas claros muitas vezes sejam confundidos com simples esquecimentos ou mudanças de humor. Se você notar sintomas semelhantes em si mesmo ou em seus entes queridos, isso pode ser um sinal de mudanças sérias na função cerebral. Quanto mais cedo você reconhecer esses sinais, mais rápido poderá consultar um médico e encontrar o apoio necessário. Não se trata de esquecer o nome de alguém uma única vez. O problema pode se manifestar como uma pessoa que constantemente esquece de tarefas diárias. Por exemplo, ela pode deixar o fogão ligado, esquecer de fechar a porta ou começar uma tarefa e simplesmente se afastar sem terminá-la. Às vezes, ela pode ter dificuldade até mesmo para recordar uma conversa que acabou de acontecer. Quando uma pessoa começa a esquecer cada vez mais coisas simples, isso começa a interferir na vida diária e pode levar à frustração e confusão. Com o tempo, se a condição piorar, até mesmo as memórias mais queridas. Outro sinal preocupante é a dificuldade de fala. Se você frequentemente perde o fio da meada no meio de uma frase ou esquece completamente o que queria dizer, isso é mais do que apenas uma distração típica. As palavras fogem da minha mente. As frases se perdem no meio e qualquer barulho de fundo dificulta a concentração. Ter conversas em lugares barulhentos é desafiador, o que leva a momentos de constrangimento ou até vergonha, fazendo com que eu queira evitar encontros com amigos e conhecidos. Nesta fase, o problema se torna mais sério. A comunicação é consistentemente difícil. Outra causa de preocupação são as mudanças de caráter e humor. Se uma pessoa que costumava ser calma, de repente, se torna irritável, ansiosa ou reclusa, isso não deve ser ignorado. Às vezes, o humor dela pode mudar rapidamente para desconfiança, levando a acusações de roubo ou a pensamentos de que alguém quer causar dano. Na demência, uma pessoa pode experimentar depressão severa ou mudanças de humor súbitas que não estão ligadas às suas circunstâncias externas. Isso acontece porque a doença prejudica a capacidade habitual de gerenciar emoções, fazendo com que até mesmo situações está se tornando mais desafiador gerir as tarefas do dia a dia que costumavam ser feitas automaticamente. Por exemplo, uma pessoa pode ficar confusa com suas finanças, cometer erros ao pagar contas ou esquecer que já pagou uma determinada fatura. Às vezes, compras por impulso ou esquecimentos sobre despesas essenciais surgem. Até mesmo tarefas simples do dia a dia se tornam incomumente difíceis. É complicado seguir uma receita regular, criar uma lista de compras ou planejar o dia. Às vezes, uma pessoa pode sair de casa vestida de forma a lógica habitual começa a falhar, fazendo com que decisões que antes pareciam óbvias se tornem complicadas ou confusas. Às vezes, torna-se difícil acompanhar o tempo e o lugar. Você pode acordar no meio da noite e achar que já é de manhã, ou confundir os dias da semana. Às vezes, até mesmo um caminho familiar para a loja de repente parece estranho, e alguém pode se perder em um lugar onde sempre se sentiu confiante. Em certos momentos, a confusão pode ser tão avassaladora que uma pessoa sente como se estivesse. Por exemplo, ele pode lembrar repetidamente de eventos que aconteceram há muitos anos, como se tivessem ocorrido apenas ontem. Como resultado,
novos eventos são esquecidos, enquanto os antigos ressurgem cada vez mais em sua memória. É comum que uma pessoa comece a fazer as mesmas perguntas repetidamente, ou compre itens que já tem em casa, simplesmente esquecendo-se deles. No início, você provavelmente responderá de forma calma e gentilmente, lembrará a pessoa de tudo. Mas se isso continuar, pode ser interessante considerar que o cérebro dela pode estar tendo dificuldades para processar novas informações. Esquecer o celular na bolsa é uma coisa, mas encontrá-lo no congelador ou entre os produtos de limpeza é uma história completamente diferente. Em momentos assim, a pessoa pode não se lembrar de que colocou o item lá ela mesma e pode começar a suspeitar de seus entes queridos ou ajudantes de estarem roubando. Isso cria tensão, pois para a pessoa esses itens realmente parecem ter desaparecido. Às vezes, especialmente nos estágios avançados de certas formas de demência, podem ocorrer alucinações. As pessoas podem, às vezes... Por exemplo, você pode sentir que há alguém na sala ou, de repente, perceber um cheiro de fumaça, mesmo que não haja nada realmente lá. Esses momentos podem ser bastante assustadores e podem levar a dificuldades comportamentais. Outro sintoma preocupante é a incontinência, que geralmente surge nos estágios mais avançados da doença. Com o tempo, uma pessoa pode perder a capacidade de controlar a bexiga ou os intestinos. Às vezes, ele simplesmente não sente a necessidade de ir ao banheiro, ou se esquece de como chegar. Esse é um desafio difícil, tanto para a pessoa quanto para aqueles que cuidam dela. Em momentos como este, muitos começam a se perguntar: são esses os 10 sintomas mais comuns e o que deve ser feito a seguir? É fundamental reconhecer os sinais iniciais de forma oportuna. Mesmo que apenas alguns dos sintomas apareçam, é melhor não adiar uma visita ao médico. Um especialista pode descartar outras possíveis causas, como deficiências de vitaminas, problemas na tireoide. Se o diagnóstico for confirmado e realmente for demência, é crucial iniciar o tratamento o mais cedo possível. Isso proporcionará a oportunidade de encontrar os medicamentos adequados, fazer mudanças benéficas na vida diária e utilizar várias metodologias que podem ajudar a retardar o declínio da memória e de outras funções cognitivas. Embora atualmente não seja possível curar completamente a demência, existem maneiras de reduzir significativamente os riscos e manter a clareza mental por um período mais longo. É essencial manter seu cérebro engajado e ativo. Explore um novo hobby, aprenda línguas estrangeiras ou resolva quebra-cabeças. Essas atividades ajudam. Quando você se envolve em algo novo ou desafiador, seu cérebro forma novas conexões entre as células. E essa reserva pode ajudá-lo a lidar com os efeitos de doenças no futuro. Não se esqueça da atividade física. Qualquer movimento que eleve sua frequência cardíaca, como caminhar rápido, nadar, dançar ou até mesmo levantar pesos leves, ajuda os nutrientes e o oxigênio a chegarem ao cérebro mais rapidamente, promovendo sua saúde. Pesquisas mostram que até mesmo a atividade física moderada pode ajudar a desacelerar o declínio relacionado à idade na memória. Dietas como a mediterrânea ou a Mind enfatizam vegetais, frutas, grãos integrais, gorduras saudáveis, peixes e carnes magras. Estes alimentos são ricos em antioxidantes que combatem a inflamação, frequentemente um fator contribuinte para as mudanças cerebrais associadas à demência. Você pode já ter ouvido o conselho de consumir menos carboidratos e mais gorduras saudáveis.
Isso pode realmente ajudar a reduzir o acúmulo de proteínas prejudiciais no cérebro. Independentemente da abordagem dietética que você escolher, o fundamental é garantir que seu cérebro receba. A hipertensão, o diabetes e o excesso de peso colocam uma pressão no sistema cardiovascular, o que, por sua vez, piora o suprimento de sangue para o cérebro. Se essas condições forem tratadas precocemente com medicamentos, dieta ou exercícios, é possível desacelerar ou até mesmo prevenir a progressão da demência. É importante realizar check-ups médicos regulares, às vezes até mesmo uma deficiência de vitamina B12 ou problemas de audição podem imitar o declínio da memória ou piorá-lo. Preste atenção à qualidade do seu sono. É durante o sono profundo que o cérebro se livra de toxinas, incluindo aquelas associadas à doença de Alzheimer. Se você tem dificuldade para adormecer, acorda frequentemente ou ronca muito, isso pode ser um sinal de apneia do sono. Não hesite em consultar um médico. Quando não dormimos o suficiente de forma consistente, nosso cérebro não consegue eliminar substâncias prejudiciais. Como resultado, essas substâncias se acumulam, o que pode levar a um declínio mais rápido da memória e de outras habilidades cognitivas. Parar de fumar, ou, pelo menos, reduzir o número de cigarros. Assim como fumar estreita os vasos sanguíneos e restringe o fluxo de oxigênio para o cérebro, enquanto o consumo excessivo de álcool pode danificar as células nervosas e acelerar sua deterioração. Claro, mudar esses hábitos é difícil, mas é uma das maneiras mais eficazes de manter a clareza mental. Se você está tendo dificuldades para gerenciar isso sozinho, pode procurar ajuda de profissionais. Há algumas boas notícias. A medicina está em constante avanço. Novos tratamentos surgiram, como o lecanemab, que tem como alvo as placas de beta-amilase. Os primeiros resultados indicam que esses medicamentos podem retardar e até reverter o declínio da memória nos estágios iniciais da doença. Além disso, os pesquisadores estão trabalhando em métodos de tratamento genético e em maneiras não invasivas de estimular o cérebro, o que pode ajudar a apoiar as habilidades de memória e tomada de decisão. Atualmente, esses métodos de tratamento não estão disponíveis para todos e não há garantia de sua eficácia. No entanto, a ciência está avançando, o que traz esperança de uma melhoria na situação. Quanto mais cedo um problema puder ser... Se você ou seus entes queridos estão lidando com demência, é importante estar atualizado sobre as últimas notícias e descobertas de pesquisas, pois isso pode, às vezes, levar ao acesso a métodos de suporte inovadores. Estou curioso para saber se você ou seus entes queridos já vivenciaram algum dos sinais que discutimos. Sinta-se à vontade para compartilhar seus pensamentos ou experiências. Sua história pode oferecer apoio àqueles que estão passando por desafios semelhantes. Se você achou esta conversa útil, por favor, dê um like. Inscreva-se no canal para ficar atualizado sobre novos conteúdos sobre saúde. Por favor, deixe um comentário com 1 se você acha que o tema é importante e 0 se você não acha. Isso nos ajudará a avaliar sua relevância. E lembre-se, mesmo quando enfrentamos desafios como a demência, você ainda tem o poder de fazer a diferença na situação. Nunca é cedo demais para começar a cuidar de si mesmo. Você pode mudar seus hábitos gradualmente, discutir questões de saúde com especialistas e se manter atualizado sobre novas descobertas. Sua mente merece tanta atenção quanto qualquer outro órgão, pois é tão crucial para a sua qualidade de vida.
Se você está interessado em aprender mais sobre saúde e envelhecimento, novos conteúdos estarão disponíveis aqui em breve, incluindo informações sobre como identificar deficiências nutricionais ocultas que podem se manifestar, por exemplo, como problemas de memória. Quanto mais informações você tiver, mais fácil será manter sua independência e continuar ativo. Cuide-se, mantenha